Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o ponto partido. Olha lá, será que ele tem outros nomes? Vamos descobrir, hein? A nossa aula do passo a passo detalhado, eu vou contar todos os detalhes sobre esse ponto para vocês, vou trazer a minha avaliação sobre as dificuldades e facilidades em fazer esse ponto nas mais diferentes linhas. Então, bora lá aprender? Vamos então ao nosso passo a passo detalhado. Vamos começar ali da esquerda para a direita, lembrando que essa referência de início no bordado pode mudar conforme o seu jeito de bordar, ou seja, a mão que você segura, né, a agulha e a linha. Enfim, se você é destra ou é canhota, então isso vai aí modificar um pouco esse início do bordado, tá? Tem que ficar atenta a isso. Vamos definir o tamanho do ponto, você define o tamanho do seu ponto aí. Eu contei ali 5 casinhas do tecido, apenas para fazer o pontinho inicial, tá? Da esquerda para a direita. Quando voltamos com a agulha do verso do tecido, a gente volta partindo a linha ao meio. Só que a gente parte essa linha ao meio, mas não no meio do tamanho do ponto. Vamos prestar atenção nisso aí. Olha um detalhezinho importante do ponto partido. A gente volta com a agulha ali em 1/3 do tamanho do ponto, ou seja, um pouquinho depois da metade ali caminhando da esquerda para a direita, ó, a gente vai colocar a agulha ali na terça parte, né? Ali em 1/3, ó, da distância do ponto. Olha ali, ó, estão vendo? Agora que aproximou, dá para ver bem legal, né? Então, gente, esse aí, ó, é o ponto partido, tá? Ele não volta lá na metade do ponto, não. Volta mais um pouquinho para o final do ponto, tá? Ali eu estou usando linha de meada, que é uma linha muito tradicional, usada no bordado à mão, né? E a linha de meada é praticamente ali, essa de 6 fios, né? A gente quase que divide 3 fios para um lado, 3 fios para outro. Ela dá um aspecto de uma corrente, vocês perceberam? Conforme ali a agulha que você está usando, né, se ela é mais fina ou mais grossa, ela vai mudar o aspecto da linha ali do seu bordado, tá? É importante estar atento a isso. Conforme o efeito visual que você quiser realizar aí no seu trabalho, mudar a linha, mudar a agulha, tudo isso faz diferença, tá? Então, nem sempre a gente segue uma regra e uma receita de como que se tem que trabalhar o ponto partido. Embora, gente, o ponto partido tenha outros nomes, tá? Ele pode ser chamado de ponto lançado embutido, tá? E também de ponto dividido, tá? Também tem esse nome aí que o pessoal chama na internet. Enfim, independente do nome, esse é o movimento do ponto que a gente acabou de estudar. Ele é muito usado na pintura de agulha. Ó, a gente finalizou ali, viu? Só descendo ali uma haste para o tecido a gente finaliza. Olha só ali atrás como que ficou. Ele fica um pespontozinho, tá? Eu arrematei e agora nós vamos ver esse ponto com uma linha diferente, com a linha de cordelzinho bem fina, a linha de formato torsal. Bem fininha, eu vou mostrar para vocês agora, para a gente fazer uma avaliação. Algumas facilidades com esse ponto é que se você usa uma linha mais grossa, fica mais fácil para você visualizar, mas olha ali com a linha fina, olha só como já é mais assim, custoso, pelo menos para mim foi, tá? Essa foi a minha dificuldade, a dificuldade visual mesmo, tá? Então você tem que ter uma visão muito boa, né? Tá muito bem para não assim se estressar em fazer esse ponto, porque você precisa realmente partir a linha ao meio. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Meu like é para você que ficou até aqui, né, junto comigo, e que vocês pratiquem o ponto partido. Esse ponto que é usado também junto com o ponto matiz na pintura de agulha, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!